grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: o que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui em Kissimmee, juntamente com estes irmãos, para estudarmos a Tua Palavra. Amém. Eu peço que o Espírito Santo se manifeste aqui entre nós, neste momento, derramando luz celestial para entendermos a Tua Palavra e dando-nos vitórias em Jesus. Amém. Ouve as orações, ouve os pedidos, as intercessões que estão no coração de cada um. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. 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 Eu convido a todos para que abram a Bíblia comigo em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 e o verso 11 e 12. Efésios capítulo 6. Capítulo 6 e o verso 11 e 12. Aí nós vamos ler. O título da mensagem de hoje é: A vida é uma luta. Você concorda comigo que a vida é uma luta? É uma luta difícil, árdua, a vida. Mas vamos ver se nós estamos lutando a luta certa. Porque se a vida é uma luta, pode ser que estejamos lutando a luta errada. Que tipo de luta é a sua vida? Nós lemos aqui em Efésios capítulo 6, versos 11 e 12 assim: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui está dizendo que Satanás tem ciladas, armadilhas, truques. E ele tenta dominar as pessoas de uma forma muito sutil, escondida, nunca dizendo que é ele, usando de outros meios, assim como usou a serpente lá no Jardim do Éden, e Eva comeu do fruto pensando que não era a serpente, mas era a serpente. Assim hoje Satanás usa de outros meios para ter o domínio da mente das pessoas, para fazer com que as pessoas o adorem. Ele aceita qualquer tipo de adoração. Não precisa ser uma adoração consciente, diretamente feita a ele. Ele aceita uma adoração que seja feita em nome de Jesus, mas ele aceita, mesmo que seja em nome de Jesus. Jesus é diferente. Jesus só aceita uma adoração consciente. Deus exige uma adoração consciente e voluntária. Eu tenho que saber o que estou fazendo. Deus aceita uma adoração racional. Satanás aceita qualquer coisa, de qualquer jeito. Porque ele quer ser Deus, quer ser aquilo que ele nunca foi. Por isso ele usa de astutas ciladas, diz aqui, para conseguir o que ele quer. E no verso 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você percebeu que nós estamos investidos aqui numa luta? Paulo está dizendo aqui aos Efésios, porque não temos que lutar contra a carne. Não é contra seres humanos que estamos lutando, contra homens e mulheres, exército humano. Nós estamos lutando contra uma hoste espiritual chamada de potestade, príncipe das trevas, hostes espirituais do mal. Ora, se nós estamos lutando contra um exército espiritual do mal, demônios, então nós temos que usar poderes que não são humanos. A luta é muito desigual. Um ser humano lutar contra um outro ser humano está de igual para igual. Mas um ser humano lutar contra um anjo, que é chamado de o príncipe das trevas, um anjo querubim, que era o mais poderoso anjo do céu, é uma luta desigual. Eu não conseguiria. Você não consegue.
E portanto, queridos, é uma luta ridícula. É uma luta perdida. Quando nós, fracos pecadores, tentamos lutar contra as forças espirituais das trevas, usando nossas próprias forças. Na Bíblia nós temos um exemplo de uma luta desigual e também ridícula. Foi quando Davi apareceu para lutar contra Golias. Eu posso imaginar que quando Davi se ofereceu para lutar contra Golias, os irmãos o criticaram, os irmãos dele. O rei Saul olhou para Davi e disse: não vai dar certo. Eu já estou prevendo um fiasco. Quando Saul vestiu Davi com toda a sua armadura, com seu capacete, com seu escudo, com a sua lança, com a sua espada, e Davi não podia nem caminhar direito, Saul disse: que situação, vai ser um fiasco. Quando Davi tirou toda aquela armadura de Saul, porque ele não precisava daquela armadura, ele já tinha uma armadura. Davi já tinha uma armadura chamada armadura de Deus. Vocês viram aí no capítulo 6, verso 11, revestivos de toda a armadura de Deus. Deus tem uma armadura com a qual nós podemos nos revestir. E Davi já tinha essa armadura. Quando ele foi em nome do Senhor dos Exércitos, com uma simples funda, com 5 pedrinhas, não precisou nem das 5 pedrinhas, ele precisava só de uma. Só de uma. Queridos, quando ele se aproximou de Golias, eu imagino que Golias caçoou. Golias riu da cara de Davi. Golias disse: você pensa que eu sou algum cão para vir contra mim com pedras? E Davi disse: eu não venho a ti com pedras, eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Queridos, a luta de Davi e Golias parecia ridícula, mas Davi não estava confiando na sua força. É uma luta de fé. Amém. É uma luta de fé. A batalha é do Senhor. E se a batalha é do Senhor, ele já é vitorioso. Amém. E Davi confiava no exército, no Senhor dos Exércitos de Israel. Nós queremos que vocês abram a Bíblia agora em 1 Samuel capítulo 17, verso 45. O primeiro livro de Samuel, capítulo 17 e o verso 45. Aqui nós lemos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17 e o verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Amém. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Vejam a confiança que Davi tinha no Senhor dos Exércitos. Essa confiança de Davi, ela não cresceu do dia para a noite. Nós não fazemos grandes avanços espirituais do dia para a noite. Os grandes avanços espirituais no poder do Espírito Santo acontecem num longo processo na sua vida e na minha vida também. Não é do dia para a noite. Não é em uma hora. Não é numa semana de oração. Portanto, querido, Davi, quando mostrou esta confiança no Senhor dos Exércitos, ele estava mostrando que ele conhecia o Senhor dos Exércitos. Porque ninguém confia em quem não conhece. Davi conhecia o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Santo de Israel. Por isso ele confiava. Quando nós não conhecemos, nós não confiamos. E mesmo quando dizemos que confiamos, a gente confia assim, né? Desconfiando. Mas como é que Davi chegou com toda esta confiança diante de Golias?
Porque ele já conhecia Deus. Ele já conhecia o Senhor dos Exércitos. Ele tinha experiência, ele tinha familiaridade com Deus. Se você duvida disso, leia os Salmos. Quando você está lendo os Salmos, lembre-se que estes Salmos eram orações e eram cânticos de Davi para o Deus de Israel. Isso mostra uma vida de comunhão. Isso mostra uma vida de amizade com Deus, de intimidade com Deus. Por isso ele chegou diante do Golias e disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele me dará a vitória. Não existia nem uma sombra de dúvidas na mente de Davi se ele iria ganhar ou iria perder. Ele não tinha dúvidas. Porque a batalha, ele já entendia que a batalha é do Senhor. Do Senhor é a batalha, diz aqui. Porque do Senhor é a guerra. E Ele vos entregará na nossa mão. Portanto, meus queridos, quando nós entendemos que a guerra não é nossa, a guerra é do Senhor, então nós começamos a descansar nos braços do Senhor. Porque é dele a guerra. A batalha é dele. A luta não é nossa. Pertence a Jesus. Começou no céu. A guerra não começou na terra. Começou no céu. Entre Miguel, o grande príncipe. Apocalipse capítulo 12, verso 7. Diz: houve batalha no céu. Miguel, o grande príncipe, batalhou com seus anjos. E o dragão batalhou com seus anjos. Houve guerra. E Satanás foi expulso do céu. Começou lá. Foi transferido para o planeta Terra. O conflito entre o bem e o mal passou para o planeta Terra. Mas a guerra continua sendo de Deus, não nossa. Por isso Davi dizia: eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Por isso ele venceu. Porque a luta não era dele. A luta era de Jesus. E ele usou a armadura de Jesus. Não a armadura de Saul. Você não pode usar a armadura humana para enfrentar um demônio, para enfrentar um anjo que era poderoso no céu e que hoje se chama Satanás, o inimigo de Deus. Às vezes, nós vivemos tão distantes de Jesus que no momento em que nós precisamos e somos atacados, somos tentados, nós não sabemos como pedir, não sabemos como conversar com Ele, não sabemos o número do telefone dele, não sabemos o endereço dele, onde achá-lo. Ele é o nosso irmão mais velho, mas nós não temos familiaridade com esse irmão mais velho que se chama Jesus. Ele não se envergonha de nós, Ele nos ama, Ele deu a sua vida por nós, mas nós muitas vezes não temos familiaridade, não temos amizade, não temos intimidade. Ele é o nosso irmão mais velho, mas na realidade ele é um estranho para nós. E neste caso, nós não vamos ter forças e fé e confiança para enfrentarmos o inimigo, como Davi enfrentou Golias. Eu me lembro de uma ocasião em que eu estava fazendo uma visita para uma irmã da igreja, cujo esposo não era membro da igreja. E quando eu cheguei à casa dela, ele estava lá, e quando eu me apresentei como pastor da igreja, ele já foi dizendo, de cara, ele já foi dizendo: olha, pastor, a minha esposa, ela é cristã, ela é membro da igreja, mas eu não sou de nada, eu não acredito em Deus, sou ateu, e outra coisa, eu não acredito nem no diabo, nem em Deus, nem no diabo. E mais, pastor, se o diabo existir, ele que apareça aqui agora, ele disse. Eu o desafio, eu vou quebrar ele de pau. Uau! Eu fiquei com os meus olhos arregalados, olhando para ele, e disse: você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está falando. Porque com Satanás, que é chamado na Bíblia de o príncipe das hostes espirituais do mal, é um demônio. Você não briga com pau, com facas, com revólver. Não. Só existe uma arma. É a armadura de Cristo. Ou você se reveste da armadura de Cristo, ou você é um fracassado, um derrotado. Porque Davi, ele estava revestido da armadura do Senhor dos Exércitos. Como?
porque ele passava horas e horas tangendo a sua harpa, louvando ao Senhor dos Exércitos. Ele não compôs aquelas dezenas e dezenas de salmos que hoje nós lemos na Bíblia, os salmos, a parte que a maioria dos cristãos mais gosta de ler na Bíblia são os salmos. Com certeza Davi não compôs tudo aquilo em um dia, um mês e um ano. Aquilo ali reflete uma vida de oração, uma vida de louvor. Por isso Davi estava revestido da armadura de Jesus. Ele pôde enfrentar Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Nós temos que nos revestir da armadura de Cristo. Como é que eu posso me revestir da armadura de Cristo? Como posso? A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, verso 4, abra sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 5 e o verso 4. Primeira carta de João, capítulo 5 e o verso 4. Aqui nós lemos: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu gosto deste verso. Por quê? Porque aqui fala de uma forma certa, uma forma segura. Aqui não está dizendo que aquele que é nascido de Deus, às vezes vence o mundo. Aqui não está dizendo que aquele que é nascido de Deus pode até vencer o mundo. Não. Aqui está dizendo, aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ponto final. Amém. Ou seja, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, quando nós somos gerados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo gera em nós uma natureza santa, como aquela de Jesus. Quando o Espírito Santo começa a transferir para você a mente de Jesus, o caráter de Jesus, essa natureza santa de Jesus, com todos os traços de caráter de Jesus, você é um vencedor. Amém. Ou você vence, ou você vence. Porque aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Amém. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não é qualquer fé. Você pode colocar fé numa empresa aérea, quando você entra num avião e se assenta, e inclina o banco e dorme a noite toda viajando lá a 10 mil metros de altitude. Você está depositando fé em quem? No piloto, ou no avião, na máquina? Não é qualquer fé. Quando você entra dentro de um restaurante e recebe um prato de comida e come com certeza de que não está envenenado, você está tendo fé naquele restaurante, no cozinheiro. Todo mundo exerce fé, mas não é esta fé que salva, queridos. A fé que nos dá a vitória é a fé em Jesus. Nós temos que colocar a fé na pessoa certa, em Jesus. Esta é a fé que vence o mundo, a fé em Jesus. E nós temos que ter comunhão com esse Jesus. Os semelhantes se atraem. Se você tem comunhão com Jesus, e Jesus é o vencedor de todas as batalhas, então você também começa a pensar como vencedor. Amém. Você começa a agir como vencedor. Você começa, quando você pensa, quando você planeja, quando você sente, você começa a sentir como um vencedor. Porque os semelhantes se atraem. Você está perto de Jesus, você tem comunhão com Ele. Você começa a usar as armas que Ele usou. Você vai sendo revestido da mesma armadura que Ele foi revestido. O Espírito Santo passa a habitar em você como habitava em Jesus. Você passa a agir e pensar e sentir como um vitorioso. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, verso 8, ainda na primeira carta de João mesmo, capítulo 3 agora, e o verso 8, diz assim: quem comete o pecado, estão lendo aí? Capítulo 3, verso 8 da primeira carta de João. Quem comete o pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Quem planeja o pecado, aqueles que vivem uma vida em que a prática é o pecado, eles não são de Jesus, são do diabo. Isso é uma verdade muito pesada que a Bíblia nos dá.
Ah, pastor, mas os filhos de Deus também não pecam? Pecam, mas não são do diabo. Qual a diferença entre o que peca e é do diabo e aquele que peca e não é do diabo? Aqueles que vivem pecando são do diabo, mas aqueles que vivem obedecendo a Deus e de vez em quando eles pecam por falhas humanas, por fraquezas humanas, mas e pedem perdão, eles não vivem pecando, eles não vivem na prática do pecado, eles não são do diabo. Quando você peca e pede perdão, você continua sendo de Jesus. Agora, quando você peca e não pede perdão, você deixa de ser de Jesus e passa a viver na prática do pecado. Aí você passa a ser do diabo. É isso que o apóstolo João está dizendo aqui. Quem comete o pecado é do diabo. Ou seja, quem vive na prática do pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Ou seja, o diabo vive no pecado. E quem vive no pecado é dele. E o verso continua. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para que Jesus se manifestou no mundo? Para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pode até errar, mas ele confessa. Antes do sol se pôr, ele já confessou o seu pecado. Por isso a Bíblia diz, não deixe que o sol se coloque sobre a sua ira. Já leram este verso na Bíblia? Não permita que o sol se coloque sobre a sua ira. Por quê? Porque quando nós confessamos antes que o sol se coloca, se põe, o pecado não se consumou. Você pecou, mas você já pediu perdão. Ou seja, no registro celestial está escrito perdão. Não tirou você da graça. Você continua pertencendo a Jesus. Se estivéssemos lutando contra seres humanos, até que nós poderíamos usar técnicas humanas, esquemas humanos. Mas não. Nós já nascemos pecadores. Davi disse, em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51. Já nascemos com a natureza pecaminosa, com tendências para o pecado. Se queremos alcançar a vitória contra as forças espirituais do mal, nós temos que lançar mão de uma força espiritual do bem. E a força espiritual do bem tem um nome: Jesus. Amém. Contra a força espiritual do mal tem um nome: Satanás. Jesus, Satanás. Esses são dois poderes opostos, mas Jesus é o vencedor. Amém. Ele já morreu na cruz, ele já esmagou a cabeça da serpente, ele já ressuscitou dos mortos, já deixou a sepultura vazia, já subiu ao céu e já prometeu, eu vou, mas eu voltarei. Amém. Irmãos, nós não estamos aqui para ver ou para decidir quem vai ser o vitorioso. A vitória já é de Jesus. Amém. E se eu sou de Jesus, a vitória é minha. Quem está em Cristo é vitorioso. Sem Jesus você não pode fazer nada. João capítulo 15, verso 5. João capítulo 15, verso 5 diz, sem mim nada podeis fazer. E no verso 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. É Jesus a nossa vitória. Eu me lembro da história do pastor Geraldo Marski. O pastor Geraldo Marski foi pastor ali no Paraná por muitos anos, um pastor alemão. Tanto é que quando ele se aposentou, ele foi morar na frente do Colégio Adventista em Campinas, no Campineiro. A casa dele era quase ali no portão, e tinha lá uma placa na casa dele que dizia assim, cuidado, pastor alemão. Ele era muito bem humorado, porque os filhos de Deus são bem humorados, certo? E um dia, quando ele estava lá no Paraná fazendo como pastor de um distrito, os irmãos vieram então chamá-lo para expulsar um demônio. Ele estava em casa, os irmãos chegaram, disse, pastor, nós vemos aqui pedir que o senhor vá lá, porque a pessoa está endemoniada e precisando do senhor lá. E ele disse, tudo bem, vocês podem ir indo, eu vou daqui a pouco. Não, precisamos que o senhor vá, não adianta a gente ir sozinho. Não, vocês vão na frente, eu vou daqui a pouco.
eu não vou já. Como ele foi firme, os irmãos falaram, bom, então, mas não demora, hein? Ele ficou. Ele foi para o quarto dele. Ele foi orar. Ele foi se revestir da armadura de Deus. Ele foi conversar com o Senhor dos Exércitos. Depois de um tempo, ele pegou a sua Bíblia e saiu. E a esposa dele estava acompanhando tudo, né? Vocês pensam que a esposa não fica prestando atenção no que o marido faz, né? Elas ouvem tudo, elas veem tudo, com as antenas ligadas. Ela viu quando as pessoas chegavam, convidavam para ir, ele não foi. Viram que ela percebeu que ele foi para o quarto, enquanto os irmãos voltaram sozinhos. Ela viu que depois de um bom tempo ele saiu do quarto e pegou a Bíblia e saiu. Ela acompanhou tudo. Não demorou meia hora, um pouquinho mais do que isso, ele estava de volta. Entrando em casa, né? E a esposa perguntou, Geraldo, você já voltou? Sim, já voltei. E o demônio? Quando eu cheguei lá, ele já tinha ido embora. Ela disse, com essa sua calma, nem o demônio aguenta esperar. Queridos, o povo de Deus é manso, né? A Bíblia diz que nós temos que nos revestir da mansidão de Jesus. O adorno celestial chama-se mansidão de Jesus. Amém. Para que pressa para ir correndo encontrar o diabo? Você teria pressa? Não, eu não. Não é uma coisa gostosa, certo? Não. Ele espera, eu vou conversar com o meu. Essa é a luta da fé que vence o mundo. Não ir correndo para enfrentar Satanás, mas ir correndo para os pés de Jesus. Amém. Em face do pecado, irmãos, nós corremos na direção oposta. Quando o pecado aparece, a gente corre na direção oposta, que é Jesus. Nos refugiamos nele, nos revestimos dele. E quando você então sai da presença de Jesus, Satanás já foi embora. Porque quando os demônios perceberam que o pastor Geraldo Marski não veio para enfrentá-los correndo, mas foi correndo para Jesus, os demônios já se conversaram e disseram, olha para onde ele foi. Olha onde ele está, aos pés de Jesus, se revestindo da armadura de Jesus. É melhor a gente ir embora, porque vai ficar um fiasco para nós. Nós é que vamos passar vergonha aqui, vamos logo embora. Antes que ele chegue. Queridos, a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Jesus. Não é lutar contra o pecado só. Há pessoas que vivem lutando contra o cigarro, outras contra o álcool, outros contra a droga, outros contra a pornografia, outros contra vícios secretos. Ficam lutando contra coisas e sempre fracassados. Por quê? Estão lutando contra o pecado. E a vitória que vence o mundo não é a luta contra o pecado, é assim a luta da fé com Jesus. É a luta para passar mais tempo com Jesus. É a luta que eu tenho que travar para me revestir da armadura de Jesus. Todos os dias, todas as manhãs. E em vez de, você pode pensar, bom, eu já estou me revestindo da armadura de Cristo há 10 anos. Então agora, em vez de eu gastar 1 hora, eu agora posso gastar um pouco menos. Não. Nessa luta da fé, quanto mais você se reveste da armadura de Cristo, mais tempo você gasta se revestindo da armadura de Cristo. Você não diminui o tempo da comunhão, você aumenta. Você aumenta. Por isso, queridos, a luta que vence o mundo é a nossa fé. A Bíblia diz, nas 7 cartas que Deus escreveu em Apocalipse, a Bíblia fala que o cristão tem a vitória certa. Sempre que Jesus se dirige ao seu povo, nas 7 cartas do Apocalipse, fala do cristão como um vencedor. Por exemplo, na igreja de Éfeso, na carta que ele escreveu à igreja de Éfeso, Apocalipse 2, verso 7, diz, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor.
Só chega no céu quem é vencedor. Amém. Só que a vitória é a de Jesus. Você lança a mão da vitória de Jesus. A fé em Jesus é a mão que pega a vitória de Jesus. Amém. A fé em Jesus é o pé que corre para Jesus. A fé em Jesus são os joelhos que se dobram diante de Jesus. A fé em Jesus é essa comunhão, essa intimidade com Ele, que faz de você um vitorioso. Amém. Na carta que foi escrita à igreja de Esmirna, foi a segunda carta, Jesus falou em Apocalipse 2, verso 11, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. E na carta que ele escreveu para a terceira igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, 17, diz, ao vencedor dar-lhe do maná escondido. Ao vencedor. Só chega no céu quem é Vencedor. vitorioso, quem é vencedor. Só que a vitória é a dele. Ele já conquistou esta vitória. Ele já esmagou a cabeça da serpente. A igreja de Tiatira, que é a quarta igreja, ele diz, ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Apocalipse 2, verso 26. A quinta igreja do Apocalipse, a igreja de Sardes, Jesus Cristo fala o quê? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Apocalipse 3, 5. E agora a igreja de Filadélfia, a sexta carta, para a sexta igreja, Jesus diz, ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Apocalipse 3, 12. E a última igreja do Apocalipse, Laodiceia, Jesus fala o quê? Ao vencedor concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. Deus está falando para vitoriosos. Amém. Vitoriosos. Agora, queridos, há pessoas que se veem como fracassadas. Há pessoas que se veem como dominadas, impotentes para vencer os seus defeitos, impotentes para vencer os seus vícios. Vícios que vivem com eles e que convivem com esses vícios por décadas. Na igreja, mas convivendo com seus vícios secretos. Na igreja, mas convivendo com pecados secretos. Na prática de pecados conhecidos. Achando que é impossível. Quando Jesus está falando, eu sou vencedor. A vitória é minha. Eu quero dar para você. Mas você tem que passar tempo comigo. Amém. Se você não toma tempo todo dia para estar comigo, eu não posso transferir para você a minha armadura, a minha estratégia, o meu poder, o poder do Espírito Santo. Eu não posso lhe comunicar, porque leva tempo, é um processo. Jesus quer nos dar o caráter dele. Jesus quer nos dar a mente dele. Mas Jesus diz, eu gastei 33 anos para formar o caráter que eu tenho hoje. E você quer que eu dê para você em 1 minuto, em 1 hora? Não, não dá. Eu, como filho de Deus, que nunca pequei, gastei 33 anos para formar um caráter como eu tenho hoje. E como é que eu posso dar para você em 1 hora? Não, você precisa gastar tempo comigo. Nós precisamos caminhar juntos. Você tem que gastar pelo menos 1 hora por dia. Pelo menos 1 hora por dia. Aos meus pés, entesourando, armazenando, se revestindo da minha armadura. Amém. Então, a minha vitória será sua. Queridos, este é o plano de Deus. A vida cristã é uma batalha, é uma marcha, não tem trégua. Mas a vitória a ser ganha não é obtida por força humana. O campo de luta é o domínio do coração. A batalha que temos a ferir, a maior de quantas já foram travadas pelo homem, é a entrega do próprio eu à vontade de Deus. Amém. A sujeição do coração à soberania do amor de Deus. Maior Amém. Discurso de Cristo, página 141. E no Caminho a Cristo, página 43, diz, a luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi ferida. Amém. Não é lutar contra Satanás. É lutar para subjugar o nosso eu a Jesus. O seu eu está pedindo para você dormir tarde, mas você diz, não, vou dormir cedo, porque eu quero levantar cedo, antes do sol raiar. Enquanto as crianças estão dormindo, enquanto existe aquela zona de silêncio dentro de casa, eu quero levantar para ter um diálogo com o meu Deus. Amém.
com o Senhor dos Exércitos. Então é a luta contra o eu, para deitar cedo, para levantar cedo, para começar o dia com Deus, consagrando-me a Ele, consagrando a minha família e armazenando o poder de Deus, sendo batizado pelo Espírito Santo. Amém. Isso dura a vida toda, meus irmãos. Isso não é obra de um dia, nem de um ano. Eu tenho que confessar para vocês que no começo do meu ministério eu orava menos. Eu era mais forte. Eu precisava menos oração. Eu me achava mais inteligente. Eu achava que eu sabia mais, porque quanto menos a pessoa sabe, mais ele pensa que sabe. Mas agora, na minha idade de 62 anos, eu sinto a fragilidade. Eu sinto a minha dependência dele. Que nós não somos nada sem Jesus. Então eu me forço a passar mais tempo com ele. Eu me forço a ler mais a palavra dele. Eu me forço porque eu sinto mais necessidade, mais carência. E não é isso que Deus quer? Que a gente cada vez desconfie mais da gente mesmo? E confie mais nele? Um sintoma de que o Espírito Santo está agindo na sua vida, percebam, um sintoma de que o Espírito Santo está agindo poderosamente na sua vida, é que você começa a desconfiar muito de si mesmo. E a confiar plenamente nele, Jesus. Isso é um sintoma de que o Espírito Santo está agindo na sua vida. Quando a luta contra o próprio eu é a maior batalha já ferida, a renúncia do eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer luta, mas a alma tem que se submeter a Deus. Observe, submissão do eu, renúncia de nós mesmos. Aqui não está falando de lutar contra o pecado, lutar contra Satanás, não. É uma luta interior, aquela que Paulo sentia. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Eu sei que em mim não habita bem nenhum. Ele se sentia um pecador. Mas ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque quem está em Jesus, não há condenação para eles. É a luta da fé, a luta da comunhão. Queridos, existe um update que Deus quer fazer na nossa vida espiritual. Todos os que usam computadores sabem que agora na era dos computadores, ou você tem um bom programa antivírus, ou você vai perder o seu computador, perder todos os seus dados. E eu sei que os programas antivírus custam dinheiro. Eu sei porque eu pago. Eles já renovam automaticamente. De vez em quando aparece lá a cobrança, renovação do antivírus. Né? No meu computador é o Norton, é o programa antivírus. E quando eu ligo o computador, aparece lá, tem update para ser feito. Você está trabalhando no computador, mas aparece lá, quer fazer o update agora ou depois? Se você fizer agora, você vai ter que desligar o computador, dar o restart, reiniciar tudo. Fala, poxa vida, vou ter que parar com o que eu estou fazendo, reiniciar o computador? Não, faço depois. E passa o dia, você não fez. No outro dia aparece de novo na tela. Você está desprotegido. Porque de ontem para hoje surgiram vírus novos. Que dia não surge vírus novo? Você pode imaginar? Se existe algum dia que não surgem vírus novos? Todos os dias, todas as noites, enquanto estamos dormindo, existem vírus novos sendo lançados na rede da internet. E os nossos computadores que estão desatualizados, você não tem tempo para fazer o update, você está correndo demais, eles vão ficando expostos aos vírus. E se você não cuidar, daqui a pouco não tem antivírus mais que possa resolver o problema do seu computador. Vocês já viram computadores que não adianta mais programa antivírus? Eu já vi computadores que o expert lá, o entendido, disse, olha, isso não tem mais jeito não. Joga fora e compra um novo.
Vocês já ouviram as pessoas falando que para Deus não existe caso perdido? Vocês já ouviram falar isso? Para Deus não existe caso perdido. Será que isso está na Bíblia? Não, na Bíblia está dizendo que para Deus tem casos perdidos. Por isso Jesus disse: aquele que pecar contra o Filho do Homem tem perdão, porque o Espírito Santo vai convencê-lo do pecado. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Quem vai convencer esta pessoa do pecado se ele pecou contra o Espírito Santo? Existem casos perdidos, irmãos. Existe um caso de Saul, não é? Eu estou lendo agora no meu ano bíblico a história de Saul. É de chorar, irmãos. Um rapaz bonito, alto, maravilhoso, humilde, muito humilde quando começou a ser rei, tão humilde e retraído, estava escondido no meio da bagagem, não queria ser rei, ele se escondeu no meio da bagagem, foram buscá-lo, mas depois que ele sentiu o gosto do poder, e ele começou a confiar nele, Satanás tomou posse dele. E ele fez coisas diabólicas. Ele não só queria matar Davi, ele matou 85 sacerdotes de Deus. Só porque Aimeleque deu para Davi pão para comer e a espada de Golias. E Doeg, estou lendo no meu ano bíblico, diz que Doeg dedurou, contou para Saul: olha, Davi fugiu, mas ele está tendo apoio do sacerdote. E Saul mandou matar o sacerdote e os 85 sacerdotes, as esposas, as mulheres, as criancinhas de peito, a Bíblia diz, foram mortas. Porque Saul se tornou um demônio. Saul se tornou uma pessoa endemoniada. Porque ele deixou de ter comunhão com Deus. E o Espírito do Senhor saiu de Saul. E veio o Espírito de Satanás e se apossou de Saul. O que faz de você uma habitação do Espírito Santo? Comunhão com Jesus. O que faz de nós a habitação do espírito do demônio? Afastamento de Jesus. A vitória, meu querido irmão, está em Jesus. Amém. Ele é o vitorioso. E nós temos que nos apegar a Ele. Agora, se nós estamos tão apressados que não temos tempo para fazer esse update todas as manhãs, toda madrugada você se levanta e você então se comunica com o céu. E então pede que Deus faça o download celestial da mente de Jesus para a sua mente, para o seu processador, para o seu HD aqui. E então o Espírito Santo vai baixando do céu o arquivo pesado que é a mente de Jesus, que é tão pesado que vai levar a vida toda para baixar. Depois de 30 anos baixando a mente de Jesus para a nossa mente, ainda tem coisa para baixar. O arquivo ainda está incompleto. Por isso, Deus diz que a santificação é a obra da vida toda, porque vai levar a vida toda para o Espírito Santo baixar a mente de Jesus e selar. Quando o povo de Deus for selado pelo selo do Deus vivo, então o caráter de Jesus e a mente de Jesus estarão selados em você. Somente então, selados para a eternidade. Assim como o sinal da besta sela o caráter de Satanás nas pessoas, o selo do Deus vivo sela o caráter de Jesus nos salvos. Mas isso é o longo processo de uma vida toda, irmãos, sem esmorecer, revestindo-nos da armadura de Cristo. Por isso Tiago, capítulo 4, diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O primeiro ato, a primeira ação minha e sua, é sujeitarmos-nos a Jesus. Não adianta querer resistir ao diabo sem primeiro nos sujeitarmos a Jesus. Primeiro, sujeite-se a Jesus. Seja submisso a Jesus. Renuncie a si mesmo. Revista-se do poder do Espírito Santo. E então você vai resistir ao diabo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé.
todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas a fé em Jesus. Que a graça de Jesus esteja com você. Amém. Que você seja vitorioso em Jesus. Hoje, amanhã, cada dia, não largando a mão dele até Jesus voltar. Amém? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor.